Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilibre Cursos. Hoje nós vamos continuar o nosso clone de Flappy Bird e nós vamos trabalhar com o fundo. E o fundo também é algo que se move, né? No jogo a gente vê algo se movendo de background. O chão também se move lá, se move de um jeito diferente, mas não vamos nos preocupar com isso. Eu vou passar o básico aqui da movimentação do fundo e acredito que seja o suficiente para você implementar depois aí quando você quiser. Ou a questão do chão. Então vamos lá. Nós vamos fazer o nosso fundo mover assim, da direita para a esquerda. E vamos fazer esse tile set, né? Esse fundo mesmo, esse background, essa imagem se repetir depois para ficar uma coisa bonitinha atrás, né? Coerente e tal. Assim, ó. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar a esse fundo cadê Physics? Não, Component, Physics 2D, Box Collider 2D. Então eu vou adicionar um Box Collider para esse fundo e vou repetir ele para cobrir toda a imagem aqui. Tá vendo? Esse aqui é o limite da câmera. Aliás, vamos dar uma mudada na câmera que ela está em Free Aspect. Vamos colocar 16:9. Vamos supor que o jogo vai rodar num monitor do padrão atual, que é 16:9, né? Então eu tenho os meus dois fundos aqui. Vamos só colocar aqui um limitezinho. Assim e aqui. Aqui o negócio é o seguinte. Para juntar bem, eu vou chegar bem próximo aqui. A câmera. Na cena. Com esse segundo pedaço do fundo selecionado. Eu vou segurar no meu teclado a tecla V. Que ele vai ativar o Snapping. Snapping é quando você gruda um ponto no outro, tá? Não é a melhor explicação, mas eu acho que dá para entender. Segurando o V, eu vou clicar aqui nesse quadradinho que formou bem na ponta do fundo e vou arrastar até o outro. Você viu que ele pulou até o limite do outro? É isso que é o Snapping, você gruda uma coisa na outra. E vou repetir esse processo até eu ter tudo coberto aqui. Fazer mais um. Segura o V, traz para cá. Por garantia, isso aqui já seria o suficiente para a gente, tá? Que um pedaço sai da tela e ele vai ser jogado para cá, para a direita, para o outro lado da tela. Vai ser jogado para cá grudado com esse pedaço. Isso já seria o suficiente. Mas, por precaução, né, para garantir que vai tudo funcionar direitinho, vou fazer mais uma cópia. Então nós vamos ter 4 cópias. Vou arrastar para cá. E grudar nesse outro fundo aqui. Pronto. Então, teoricamente, a gente tem aí um fundo já feito, vamos dizer assim. Um fundo feito. Se você não quiser movimentar o seu fundo, tá pronto. Mas, como nós queremos movimentar o nosso fundo, nós vamos agora ajeitar isso. E, primeiro de tudo, deixa eu só organizar aqui que esses 3 ficaram muito para baixo do outro fundo. Vou deixar os 4 juntos. Só por questão de organização aqui na hierarquia. E eu vou criar um GameObject empty. Eu vou criar um GameObject vazio que vai se chamar limite fundo. E ele vai ficar mais ou menos aqui, assim. Vou colocar nele um componente Box Collider 2D. Vou aumentar ele no eixo Y. Não é necessário, mas eu gosto, me ajuda visualmente. Tá? Aumentei ele aqui no eixo Z. Aqui tá bom, um limite assim, ó. O fundo vai bater aqui nesse Box Collider 2D no objeto vazio que eu criei. E a hora que ele bater aqui, ele vai ser jogado para cá, para a direita. E aí vai ter sempre uma continuação. E como nós vamos trabalhar com trigger, ou seja, com gatilho, algo que pode ser acionado, um dos objetos pelo menos precisa ter um Component, Physics 2D, Rigid Body 2D. O Rigid Body possibilita nós usarmos o Trigger, tá? Já vou falar mais sobre isso. Esse Rigid Body 2D do limite fundo vai ser Kinematic, que significa o seguinte, não vamos aplicar nenhuma lei da física nesse Rigid Body. Tá? Então ele não vai ter gravidade, ele não vai colidir, bater, né, e repelir as coisas, tá? E para isso funcionar direitinho, nós também precisamos adicionar em cada um desses quadrados, nós precisamos acionar em cada um dos quadrados do fundo
esta opção aqui no Box Collider 2D, ó, isTrigger, é um gatilho, é algo que vai disparar algo, que vai disparar uma função, um comando, o que for. Pronto, esse pedaço está preparado. Vamos criar um novo script agora. Vou aqui na pasta Scripts, Create, C# Script, e vai se chamar MoveBack, que é movimento do background. Sempre eu procuro fazer nomes de fácil identificação. Então vamos editar esse script. A edição desse script vai ser bem simples. Aqui em cima, primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que nós vamos criar uma variável do tipo inteira, que se chama número back. Vai ser um número de quadrados do background que eu tenho. Se eu voltar no Unity, você pode ver que eu tenho 1, 2, 3, 4. Então esse é um número, é isso que representa essa variável. Agora, dentro do update, a gente vai colocar um pouquinho de movimentação nos backgrounds. Como esse script vai ser ligado ao background, é aqui mesmo que eu faço transform.position mais igual new vector 3. Eu vou querer mexer ele no eixo X, né, que é da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Então, -1 vezes time.deltaTime. E no eixo Y e Z eu não quero mexer nada, né? Você pode ver que eu tenho aqui um acréscimo, mais igual, significa acrescente o valor de -1 no eixo X de um novo vector 3. Vezes time.deltaTime, que é algo que eu já comentei antes, isso é uma questão da gente deixar que ele fique dependente de tempo e não do frame rate do jogo. Tá? E no update é isso. Embaixo do update a gente vai chamar void onTriggerEnter 2D e vai chamar Collider 2D outro. OnTriggerEnter 2D é... Opa, não é ponto e vírgula aqui. É chaves. OnTriggerEnter 2D é uma função do Unity mesmo, que ele funciona quando dois objetos coincidem, eles entram, entre aspas, um dentro do outro. No caso, eu tenho o trigger nos meus backgrounds, né? Então é isso que isso aqui vai chamar. Essa função vai chamar aquele trigger. E a hora que ele entrar em contato com outra coisa, que a gente vai especificar o que é, ele vai acionar o conteúdo, né? E a gente fala, chama a classe Collider aqui, que é o tipo de classe que faz a identificação dessa colisão dos outros dois, e a gente dá um nome de referência, nome outro aqui nesse caso, tá? E aqui dentro vai ser bem simples, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer if outro.transform.tag, que a gente ainda não colocou tag, mas for back mover, executa alguma coisa. A gente vai colocar essa tag já naquele objeto vazio que eu criei. Então, se o meu background bater um objeto cuja tag é back mover, vai acontecer alguma coisa aqui dentro, que é, primeiro, nós vamos criar um float largura back get component, opa, Collider 2, não, Box Collider 2D, gente. Box Collider 2D .size.x ponto e vírgula. Então a gente criou um float que vai pegar o valor do tamanho no eixo X do nosso Box Collider de cada background. Ou seja, ele vai pegar a largura de cada background, né? E vai fazer alguma coisa com esse valor. Vamos trabalhar então com esse valor. Eu vou criar aqui um vector 3 posição, que vai ser get component box collider 2D .transform.position. Então essa variável aqui, vector 3 posição, pega a posição do nosso background. Tá? Ele vai pegar a posição de cada background.
E nós vamos pegar essa variável, posição.x, mais igual largura back, vezes número de backgrounds. Essa linha vai fazer o seguinte, você pega o eixo x da posição e adiciona a ele a largura do background, então vai ser a largura de um dos backgrounds, e vai multiplicar pelo número de backgrounds que tem no meu jogo. Ou seja, ele vai pegar a largura de 1, multiplicar por 4 aqui em cima, e aí a gente tem exatamente o tamanho do background dos 4 backgrounds necessários. Então eu tenho a largura de tudo. Por que eu estou pegando a largura de tudo? Porque eu quero pegar uma peça e jogar ela lá para o fim. Então eu preciso saber o comprimento, né? A soma dos 4 backgrounds vai dar o comprimento que eu preciso jogar a minha peça. Né? O meu background que bate no meu objeto, no objeto vazio que eu criei. E na próxima linha a gente vai fazer exatamente isso. Vai falar para ele, olha, você pega a posição desse background que você está agora encostando naquele objeto, pega ele e joga para a última posição. Para a posição que é largura de um deles vezes 4. Então vamos fazer isso. Get component box collider 2D ponto transform ponto position igual posição. Então a gente fala para ele assim, ó, pega esse quadrado que está batendo no meu objeto lá de limite e joga ele para variável numa posição no mundo equivalente ao valor da variável posição aqui dentro. Então ele vai jogar lá pro fim. Né? Como a gente vai fazer vezes 4, ele vai calcular todo o comprimento que ele precisa jogar esse objeto, que vai estar dentro da variável posição. Mais especificamente no eixo x. Como o eixo y e o eixo z continuam sempre 0, não vai ter nenhuma modificação nesse caso, nesses dois eixos. Né? Vamos voltar para o Unity e vamos fazer o seguinte. Aqui no limite fundo, a gente precisa pôr uma tag. Então eu vou aqui no Inspector, vou clicar em Add Tag, selecionei aqui limite fundo, Add Tag, List is Empty. Então tags não tem nenhuma, eu vou colocar aqui a tag, que eu já não me lembro o nome, que é tag BackMover. Vamos colocar aqui BackMover. Seleciono de novo o meu objeto limite fundo, venho de novo em tag e seleciono BackMover. E agora ligo o script, lógico, né? Esse pedaço não pode faltar. Ligo o script que eu acabei de criar, MoveBack, aos backgrounds. Então eu posso selecionar todos aqui na hierarquia e clicar e arrastar aqui para o Inspector, que ele vai adicionar todos para mim. Agora, deixa eu separar a cena e o game para vocês verem direito. Vou dar play. Vamos nos focar só no fundo. Quando bater aqui, a peça vem para cá, para a direita. Olha só que beleza. Tá funcionando. Agora fica sempre... É um fundo infinito agora, né? A gente não precisa se preocupar com mais nada. Porque a gente tem um fundo infinito. Vou colocar aqui no jogo. Não acaba nunca. E como a gente pegou todo certinho o valor da posição, o valor da largura, fica tudo perfeitinho. Mas pode ser que você veja algumas linhas verticais no seu caso. Às vezes acontece, não se preocupe. Isso é uma questão de como o Unity lida com imagens. Quando você compilar, a probabilidade desses erros aparecerem é muito baixa. Pois é isso aí, pessoal. Para esse vídeo é isso. Terminamos. E nos vemos no próximo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu vou fazer o melhor para ajudar, ok? Então, aquele abraço e até o próximo.